Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Me chamo Francisca e eu sou a professora de Geografia. Nosso assunto de hoje será sobre o nosso planeta, o movimento da Terra. A Terra possui dois movimentos, o movimento de rotação e o movimento de translação. Aqui eu tenho para vocês verem um planisfério. Aqui está representando o nosso planeta Terra. O movimento de rotação é o movimento que a Terra faz ao redor do seu eixo. Ela faz esse movimento aqui, como se fosse um peão. O movimento de rotação é o que vai determinar o dia. O dia possui 24 horas. Então, esse movimento que a Terra faz ao redor de si mesma leva em torno de 24 horas. Então, quando vocês veem o Sol nascendo, né, e o Sol se pondo, a gente tem a impressão que o Sol está em movimento. Mas não, na verdade, é a Terra que está em movimento. O Sol, ele nasce no leste, o que nós chamamos de nascente, e ele se põe no oeste, o que nós chamamos de poente. E à nossa frente está o norte, atrás de nós está o sul. Então, leste, oeste, norte e sul. São os 4 pontos cardeais da Terra. Então, gente, à medida que aqui para nós, no Brasil, é dia, por exemplo, lá na Ásia é noite. Porque o Sol, ao incidir numa determinada parte da Terra, vai representar o dia. O outro lado fica escuro e vai representar a noite. E vice-versa. Por exemplo, quando no Japão é dia, no Brasil é noite. E assim é que funciona esse movimento, ok? Vocês entenderam? Então, o movimento de rotação é o movimento da Terra ao redor do seu próprio eixo. Esse movimento aqui. Tudo bem, crianças? Vocês conseguiram compreender? Irei falar para vocês sobre o movimento de translação. Vocês já ouviram falar nesse nome? Translação. Aí vocês vão perguntar, e Francisca, o que é a translação? A translação é o movimento que a Terra faz ao redor do Sol. Esse movimento, ele dura em torno de 365 dias e 6 horas. Então, o que vai determinar um ano? E também é esse movimento que vai determinar as 4 estações do ano, que no caso é o outono, o inverno, a primavera e o verão. Vocês sabem, né, que de acordo com os meses, de acordo com esse movimento, o nosso planeta, ele recebe, né, raios solares de forma diferente, certo? Então, no norte for verão, aqui no sul é inverno. E é assim que funciona. Gente, então eu quero falar para vocês também que existe algo muito importante que vocês devem saber. Quando o Sol, ele lança seus raios na Terra, existe uma certa incidência dos raios solares entrarem muito no centro da Terra, que esses raios, né, aqui é como se existisse uma linha imaginária. Essa linha imaginária, onde recebe mais luz solar, se chama a linha do Equador. Tudo bem para vocês? Então, professor, o que é a linha do Equador? É uma linha imaginária, é a linha onde recebe maior incidência solar. Nós temos também, além da linha do Equador, mais 2 linhas imaginárias. Porque, à medida que o Sol incide, certo? Esses raios solares vão cair muito sobre essas 3 linhas, perpendicularmente. Então, a outra linha é o Trópico de Câncer, que fica no norte, e a outra linha é o Trópico de Capricórnio. Então, vocês devem estar perguntando, e Francisca, e onde nós vivemos? Qual é o trópico que corta o nosso país? Bom, nós vivemos no Brasil, então o trópico que corta o nosso país, além da linha do Equador, é o Trópico de Capricórnio. Sendo que no hemisfério norte, o que corta lá é o Trópico de Câncer. Tudo bem para vocês?
Estão conseguindo compreender como é a translação e qual a incidência da translação nos acontecimentos na Terra? Isso tudo, esse movimento vai demarcar as estações do ano, vai interferir na vegetação e em todos os movimentos físicos que acontecem no nosso planeta. Ok? Então, vocês devem estar perguntando, então, tia, como é o movimento de translação? O movimento de translação é o movimento que a Terra faz ao redor do Sol. Então, a Terra, ela gira dessa forma, ao redor de si mesma, fazendo a rotação. Faz de conta que a minha cabeça é o Sol. Ao mesmo tempo que ela faz a rotação, ela faz também a translação, ok? Também tem algo muito importante que eu quero passar para vocês. Esse movimento de translação que ocorre no decorrer do ano, que é 365 dias, mais 6 horas, dentro de 4 anos, vai acontecer o chamado ano bissexto. Um exemplo para vocês é que, geralmente, o ano bissexto é que acontece as Olimpíadas. Então, vocês podem se basear por isso. Todo ano que tem a Olimpíada é um ano bissexto. O que é, então, o ano bissexto? É quando, por causa desse movimento, acontece um dia a mais. Então, ao invés de ser, por exemplo, o mês de fevereiro é sempre dia 28, mas de 4 em 4 anos, ocorre um dia a mais, sendo que é dia 29. Então, está entendido isso? Esse ano bissexto só acontece de 4 em 4 anos, por causa desse movimento de translação. Nosso planeta, ele não é exatamente como nós vemos aqui. Uma bola, um círculo bem redondo. Na verdade, aqui é uma forma de representá-lo, certo? Mas o nosso planeta, ele é uma forma oval. Ele existe representado nos mapas e nos planisférios de uma forma que ele não é exatamente liso, como ele tem muitas planícies, muitos acidentes geográficos. Então, o nosso planeta, ele não é exatamente redondinho. Ele é oval e tem suas curvas. Tudo bem? Então, assim é a forma como nós vemos, através do espaço, mas na sua representação aqui terrestre mesmo, da forma física que a gente vê nas imagens de mapas e através de imagens de computadores, por exemplo, de satélites, a gente vê realmente a Terra. Então, crianças, espero que vocês tenham tido um bom aproveitamento desta aula e nós nos veremos na próxima aula. Um grande abraço virtual. Tchau!